Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aulinha do Cursinho Ideia, certo? Aula de hoje de Biologia novamente, né? Sou o professor Natanael, para quem não me conhece. E a gente vai continuar o conteúdo de Bioquímica, né? Vai continuar e encerrar nessa nossa terceira aula de Bioquímica com os conteúdos de lipídios, vitaminas e proteínas, que são três conteúdos importantíssimos aí para quem vai fazer vestibulares, né? E também para quem vai depois dos vestibulares tentar algum curso de nutrição, algum curso da área da saúde, né? São coisas muito importantes que a gente tem que saber, certo? Então vamos lá, começando com os lipídios, ok? Que são basicamente compostos orgânicos, né? Só recapitulando um pouco de bioquímica, a gente dividia entre duas partes, ok? Que eram os compostos, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas, certo? Os lipídios, assim como os carboidratos, são compostos orgânicos, certo? Formados por cadeias carbônicas muito grandes, né? Comparado com os carboidratos também. E basicamente, os lipídios, eles são mais conhecidos por a gente como óleos e gorduras, né? Como a gente conhece, o azeite é um lipídio, a manteiga é um tipo de lipídio, gorduras animais são lipídios e aí por diante, certo? Lembrando, os lipídios eles são hidrocarbonetos apolares, ok? Hidrocarbonetos, para quem não lembra, são basicamente estruturas carbônicas com hidrogênio, basicamente com carbono e hidrogênio, certo? Além de carbono e hidrogênio, os lipídios também eles vão ser formados pela união, né, pela uma reação entre um ácido graxo, certo? Que é isso aqui, um ácido carboxílico com um radical de cadeia grande, né, uma cadeia de hidrocarbonetos longa, certo? E um álcool, certo? Aí o glicerol, né, um dos álcools que a gente vai ver muito nos lipídios, certo? Mas é só um exemplo, podem ser outros tipos de álcools também, certo? Então, recapitulando, os lipídios eles são formados por uma reação entre ácidos graxos e álcoois, certo? O que é um ácido graxo? Vamos lembrar, é um ácido carboxílico, certo? Único, ou seja, ele só tem um radical de ácido carboxílico e o outro radical dele é uma cadeia longa apolar de hidrocarboneto, certo? Então é isso, a reação de um ácido carboxílico, um ácido graxo, para ser mais preciso, né, com um álcool, certo? Então a gente tem a formação dos nossos lipídios, certo? Que são os óleos e gorduras que a gente tanto conhece. As funções, né, desses lipídios são diversas, né? Uma das mais importantes, né, não mais importantes, mas uma que ela é muito considerada e muito cobrada nos vestibulares, é a questão de armazenamento de energia, né? Porque quando a gente trata de armazenamento de energia, a gente sempre vai querer fazer aquela comparação com o carboidrato, né? Porque o lipídio também, por ser um composto orgânico semelhante ao carboidrato, ele tem essa função de armazenamento de energia, só que o lipídio, ele é, como é que eu posso dizer? Ele compensa mais energeticamente do que o carboidrato, né? Se a gente for observar aqui, ele libera cerca de 2,2 vezes mais energia do que o próprio carboidrato. Aí você me pergunta, Nathan, então quer dizer que ele vale mais a pena energeticamente do que o próprio carboidrato? Sim. Então quer dizer que a gente usa primeiro os lipídios? Não, certo? No nosso organismo, no organismo dos animais, eles usam primeiro a parte de carboidratos, né? A utilização energética primária são os carboidratos. Depois dos carboidratos, vem os lipídios, certo? Aí depois dos lipídios, vem as proteínas. Então lembrem, mesmo os lipídios sendo mais energéticos, os carboidratos eles são fonte primária de energia para o nosso organismo, certo? Não se esqueçam disso. Então, basicamente, os lipídios eles só vão ser consumidos depois dos carboidratos. Então, o pessoal aí que quer queimar aquelas gordurinhas localizadas, né, que tem as gordurinhas que estão no tecido adiposo, né, no tecido de gordura, primeiro a gente tem que consumir energeticamente, digamos assim, gastar energeticamente o que a gente consome de carboidratos, para depois a gente começar a queimar as gorduras, certo? Então lembre-se disso. O consumo energético dos lipídios, né, o consumo metabólico dos lipídios é secundário comparado aos carboidratos. Além da função estrutural, certo? Que são os fosfolipídios, que a gente vai falar mais na frente, e regulatória, certo? Que é precursores de esteroides, né? Eles servem para produzir esteroides, um dos mais importantes é o colesterol, né? Que vai formar os dois hormônios sexuais que a gente conhece, que é a testosterona e a progesterona, né? Testosterona no homem, só para a gente lembrar, e progesterona na mulher, né? Não vamos esquecer isso daqui. E regulatória também para o transporte de vitaminas lipossolúveis, ok? Que as vitaminas a gente vai falar mais na frente também. Mas lembrem, lipossolúveis são solúveis em lipídios, certo? Ou seja, são substâncias também apolares. Então, essas vitaminas aqui também são apolares.
certo? Eles têm a função de permeabilizar coisas. Quando a gente estiver tratando de tipos de lipídios, vai ter uma característica de lipídios que são mais focados em permeabilização, né? E a gente pode citar melhor por que essa função é tão importante, certo? Um exemplozinho aqui é o pato, né? O pato, ele, como é que eu posso dizer? Ele molha as penas dele de gordura, né? Ele tem uma bolsa de gordura interna que ele molha essas penas de gordura para poder impermeabilizar elas e ele de fato poder boiar na água, né? Então isso aqui é uma característica muito importante para a sobrevivência do pato, né? E alguns animais que são voadores que se localizam em rios também, certo? Isolante térmico, né? Outra função importantíssima, a gente sabe disso, certo? Que basicamente os lipídios, a gordura, né, no nosso organismo, ela serve para aquecer o organismo também, né? Um exemplo são das focas, né? Esse bichinho fofinho, e também dos ursos polares, certo? Que eles armazenam uma quantidade de gordura muito grande no organismo deles para eles poderem hibernar e também poder sobreviver nesses ambientes que são muito gelados, né? Que a gente conhece, que é o Ártico, o Polo Norte, o Polo Sul. E é onde esses animais que sobrevivem, eles têm armazenamentos lipídicos grandíssimos, né? Eles são gordinhos, digamos assim, né? Eles têm uma camada de gordura grande. Agora vamos falar dos tipos, né? Os tipos de lipídios que tem. O mais importante é o glicerídeo, né? Os glicerídeos, que é basicamente a mistura do álcool glicerol com ácidos graxos, certo? Então, basicamente, eles se constituem, são os glicerídeos mais famosos pela gente, né? Que são as gorduras animais, os óleos vegetais, né? Tipo, o óleo de soja, o azeite também, né? Aí a gordura do bacon, certo? São todos glicerídeos, certo? São mais conhecidos pela gente, são os mais famosos, né? A gente tem aqui a reaçãozinha química deles, que se vocês quiserem analisar mais lentamente, mas é basicamente o ácido graxo, né? Com um radical aqui que pode variar, e o glicerol, que é fixo, né? Um triálcool aqui fixo. Ele vai reagir, vai liberar água, né? Uma desidratação, e vai se unir aqui no próprio glicerol, certo? Então vamos seguindo aqui. Alguns exemplos de glicerol, certo? Que a gente vai ter aqui são as gorduras saturadas, insaturadas, hidrogenadas e trans, né? Que isso a gente escuta 1000 vezes, a gente escuta diversas vezes na televisão, a gente escuta nutricionistas falando disso. Então vamos aprender agora, né? Saber distinguir cada uma, saber qual é mais saudável, qual é mais prejudicial e aí por diante, certo? Porque independente dos lipídios serem necessários para o nosso organismo, a gente sabe que o excesso de lipídios pode ser prejudicial, né? Então vamos distinguir aqui qual lipídio que me beneficia mais e qual me prejudica mais, né? Primeiro de tudo, vamos falar dos mais famosos, que é a gordura saturada e a gordura insaturada. Lembrem, gordura saturada são as gorduras sólidas, certo? Gorduras sólidas. Gorduras insaturadas são as gorduras líquidas, certo? Que são os óleos que são mais conhecidos, certo? Saturado sólido, insaturado líquido. Isso vem muito da química, né? Porque a gente sabe que quando uma estrutura saturada, ela não possui nenhuma ligação dupla, né? na sua estrutura total, certo? E quando é um composto insaturado, ela possui ligações duplas na sua estrutura, né? E a gente sabe também que ligação dupla é formada também por ligação π, né? E a ligação π, ela é uma ligação mais fraca, o que deixa os carbonos das ligações duplas um pouco mais distantes entre si, né? Então quer dizer que as insaturadas são as gorduras mais instáveis também, certo? Ou seja, são gorduras que têm a tendência de ter um estado de agregação mais fluido, como líquido ou gasoso, só que gasoso não existe. Então, apenas no estado líquido. Insaturado quer dizer que ela é mais fácil de ser rompida, né? Ela é mais fácil de ser quebrada. Então, uma gordura insaturada ela é mais fácil de ser catalisada no nosso organismo, diferente da saturada, entendeu? Por isso que a saturada é mais preocupante para o nosso organismo. Por ser uma gordura saturada, ela só tem ligações simples e é uma gordura sólida. Então, é mais fácil dela se acumular nos nossos vasos sanguíneos, certo? Então, ela é mais preocupante, digamos assim. Gorduras hidrogenadas são as gorduras são as gorduras feitas pelo ramo alimentício, né, que utilizam da hidrogenação catalítica, que é basicamente fazer o quê? Transformar uma gordura insaturada em gordura saturada, tacando hidrogênio nela, ou seja, essas ligações duplas vão quebrar, né, e vão se juntar hidrogênios quando elas se quebrarem, né? Então eu vou transformar uma gordura insaturada em gordura saturada. Essas são as gorduras hidrogenadas, né? Elas são encontradas nessas lasanhas de congelada, pizza congelada, coisas do tipo. As gorduras trans são gorduras que foram hidrogenadas, né? Ou seja, gorduras que foram transformadas de insaturadas em saturadas, só que não conseguiram romper todas as ligações duplas, né? E acaba criando esses isômeros, né? Que são os isômeros trans, né? Que vocês devem lembrar lá da química.
E esses isômeros trans têm características totalmente diferentes e podem ser prejudiciais aos nossos organismos, certo? Então, gorduras trans e hidrogenadas são prejudiciais demais para o nosso organismo, ok? Agora a gente vai falar dos fosfolipídios, que são basicamente os lipídios de estrutura, né? Eles são encontrados nas nossas membranas celulares. Os fosfolipídios eles são divididos em duas partes, que é uma parte polar, que é a do fosfato, né? O grupo fosfato, e a parte apolar, que é o restante da cadeia, né? Que é a parte dos hidrocarbonetos, que é a parte dos ácidos graxos, né? Que a gente pode ver aqui que são totalmente apolares. Então, eles estão aqui na nossa membrana celular e eles servem como divisória, né? Eles separam a parte interna e a parte externa da nossa célula. Então, isso é importantíssimo, porque a parte polar, tanto externa quanto interna, fica em contato com a água, né? E a parte apolar, interna, ela fica em contato entre si e não deixa ter água dentro dela, né? O que cria essa estrutura, de fato, da membrana, né? Então, é importantíssimo isso, né? Se eu só tivesse parte polar ou só tivesse parte apolar, a membrana não teria estrutura e ela iria se desfazer, né? Então, isso aqui é importantíssimo para a gente ter vida, né? Para a gente ter a estrutura da célula. E tem os grupos dos cerídeos também, né? Que eles são basicamente os ácidos graxos que reagem com álcoois, certo? Pode ser um álcool qualquer, né? Só que tem que ser de cadeia longa, certo? Aí fazem os cerídeos. Eles são impermeabilizantes, né? Ou seja, eles evitam a perda de água com facilidade, né? O que é importantíssimo para as plantas, principalmente, que estão em contato com o ambiente direto, né? Elas servem de reserva energética para os fitoplânctons também, né? Aqui são os fitoplânctons. E eles servem de forma para estruturar as colmeias também, né? As ceras que as abelhas criam são lipídios também, certo? E formam a estrutura das colmeias. Agora vamos falar das vitaminas, né? Quando a gente for citar cada vitamina, a gente vai citar o nome dela, né? Além de como ela é caracterizada, as fontes, a ausência, né? E tentar descrever um pouquinho mais para que elas servem, certo? Então elas são divididas em dois grandes grupos, né? Que são as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis, certo? Vitaminas lipossolúveis, elas são armazenadas nas gorduras dos nossos organismos, ou seja, nos lipídios dos nossos organismos, certo? E são a famosa A, D, E e K, né? Se você quiser decorar, decora como queda, né? Lipossolúveis, queda. Hidrossolúveis, as outras, né? Que é B, C e P. Vamos ver uma por uma. A vitamina A, também conhecida como retinol, né? Uma lipossolúvel. E as fontes, né? Onde a gente pode encontrar ela é nos leites, no fígado, e também em alimentos que têm essa coloração mais alaranjada e mais avermelhada, né? Que tem beta-caroteno. Basicamente, a função dela é nas células de divisão, né? Elas estruturam as células de divisão e também elas servem para a manutenção do nosso tecido mais externo, que é o tecido epitelial, certo? Quando eu tenho a ausência dessa vitamina, eu tenho vários problemas, né? Principalmente com a visão e com a pele, ou seja, eu posso causar alterações cutâneas, né? Feridas, machucados, ressecamento. E a cegueira noturna também, que é um problema do olho, né? Que a gente não consegue enxergar bem locais sombreados, né? A cegueira noturna foi muito famosa com essa vitamina, na ausência dessa vitamina. E a xeroftalmia, que causa ressecamento nos olhos, certo? Então, a xeroftalmia pode causar feridas nos olhos graças ao ressecamento. A vitamina D, né? A fonte mais conhecida que a gente tem é o sol, né? Basta você pegar 5 minutinhos de sol por dia, pode ser na mão, pode ser no corpo, que você já consegue suprir, né, sua necessidade de vitamina D diária, né? E além disso, ela pode ser encontrada também em óleo de fígado e leite, certo? Basicamente a função é de transporte, né? O outro nome que ela é dado é calciferol, certo? Ela tem ligação direta com o cálcio, ok? Ela serve para transportar o cálcio para os ossos, né? Então, se eu tenho ausência de vitamina D, eu vou ter quais doenças? O raquitismo, né? Que é uma má formação óssea, né, diretamente ligada ao cálcio, ok? Então aqui tem o raquitismo, ao centro uma pessoa normal, e à esquerda e à direita nós temos pessoas com raquitismo, certo? Que é uma má formação óssea. A vitamina E, também conhecida como tocoferol, certo? Pode ser achada em vegetais folhosos escuros, ou seja, alface não é um vegetal escuro, né? A gente sabe disso, mas ele também tem vários nutrientes, mas a rúcula, o espinafre são vegetais folhosos mais apropriados para ter essa vitamina. Além de castanha e amendoim também, certo? Quais são as funções? Combater radicais livres. Radicais livres são aquelas moléculas instáveis que podem danificar o nosso DNA, né? São as famosas moléculas do envelhecimento que dizem, né? Acabam envelhecendo nosso organismo. E também ajuda na formação do espermatozoide pelo homem, né? Então, se eu tenho carência
se eu tenho ausência de vitamina E no meu organismo, os homens vão ter esterilidade, né? Não vão conseguir fazer espermatozoides saudáveis para poder engravidar a sua fêmea, né? E basicamente a vitamina D, nossa primeira vitamina hidrossolúvel aqui, certo? Nossa primeira vitamina hidrossolúvel. Eu vou ter aqui 8 vitaminazinhas, certo? Que é o complexo de vitamina D, na verdade, né? Mas todas elas são em comum, né? A gente vai falar das mais importantes, mas todas têm a função de respiração celular, né? E dar energia ao nosso organismo, certo? A vitamina B1, por exemplo, chamada de tiamina, certo? Ela é encontrada em ovos, leites e fígado. E a função dela como é que eu posso dizer? Ter relação com a respiração celular, certo? Quando a gente for falar de respiração celular, a gente vai ver algumas vitaminas B aí que estão relacionadas, certo? A carência da vitamina B1 em específico causa a beriberi, certo? Que é fraqueza, né? A fraqueza nos ossos, fraqueza no organismo, né? Então, basicamente, é isso. Na vitamina B3, a niacina, certo? Ela pode ser encontrada em peixes, nozes e fígado, né? O fígado lá sempre presente. E a função também é trabalhar na respiração celular. E a carência causa a pellagra, certo? A pellagra são machucados na pele, ressecamento na pele, certo? Causado aqui, como a gente pode ver no pescoço dessa mulher, vários machucados aqui que apareceram, né? Essa é a pellagra. Vitamina C, conhecidíssima pela gente, né? O ácido ascórbico também. Ela é encontrada em frutas cítricas, né? Como todo mundo já sabe, bem conhecido. A laranja, acerola, limão, frutas cítricas em geral. Né? Tem a função de formação do colágeno, certo? Colágeno aqui é uma proteína que ajuda no rejuvenescimento, digamos assim, né? Na estrutura externa do nosso organismo. E função de estrutura também, certo? Ossos, dentes e aí por diante. A carência pode causar o quê? Escorbuto, certo? Escorbuto era muito conhecido antigamente pelos marinheiros terem isso, porque os marinheiros eles passavam muito tempo nos navios, né? Em viagens, e acabavam não se alimentando bem, né? Se alimentando apenas de carne, e acabavam não tendo vitamina C suficiente. E eles acabavam tendo escorbuto. Escorbuto é basicamente essa amarelidão aqui nos dentes, né? E vermelhidão nas gengivas, certo? Então esse aqui é o escorbuto, ok? Lembre-se disso, não? É muito importante, é muito cobrado nos vestibulares. Cefaleia também, que é dor de cabeça, e dores ósseas, né? Dores nos braços, nas pernas, e aí por diante, devido à falta de vitamina C. Agora vamos falar das proteínas, certo? O que são proteínas, primeiro de tudo, né? Proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. O que é que são polímeros? Polímeros são sequências, certo? São agrupamentos de aminoácidos, né? Na verdade, são agrupamentos de monômeros, e esses monômeros nas proteínas são os aminoácidos, certo? São moléculas orgânicas também, certo? E existem apenas 20 tipos de aminoácidos para serem feitos as proteínas. Porém, a sequência que esses aminoácidos são organizados podem mudar a proteína, certo? Então, eu consigo fazer muitas proteínas apenas com esses 20 tipos de aminoácidos diferentes no ambiente, certo? É o composto orgânico mais abundante do nosso organismo, né? Ele está em todas as estruturas, todas as atividades que o nosso organismo faz, a gente tem proteína envolvida. Tanto que as células têm grande importância de síntese proteica, né? Então, as proteínas têm grande participação no nosso organismo. As funções das proteínas são estrutural, como exemplo o colágeno, como a gente já falou, né? O colágeno está presente em todas essas estruturas aqui do nosso organismo. Imunológica, nos anticorpos. Hormonal, na insulina, né? A insulina é um hormônio importantíssimo para o nosso organismo. Catalisadores, como as enzimas, né? Enzimas são proteínas que servem para catalisar reações, certo? Como exemplo, a lactase, né? Que catalisa a lactose, né? É uma proteína muito importante. E para transporte também, como a hemoglobina, nossa conhecida hemoglobina que está no sangue, né? Para transportar oxigênio e gás carbônico. Existem 4 formatos, né? 4 estruturas de proteína, que é a primária, secundária, terciária e quaternária. E vamos ver de uma por uma. A primária aqui, ela é literalmente a fase mais simples de uma proteína, né? Que ela literalmente é só uma sequência de aminoácidos simples, certo? Não tem mais ligações nenhuma além das próprias ligações entre os aminoácidos, certo? Ah, Nathan, qual a ligação que os aminoácidos fazem? Ligação peptídica, não esqueça. Já a estrutura secundária, né, é quando essas ligações simples de aminoácidos começam a se tornar mais complexas, né? Elas começam a se tornar mais onduladas. Ó. Vocês estão vendo que elas fazem tipo um formato helicoidal? Pronto, essa aqui é a estrutura secundária, né? Que as ligações peptídicas começam a fazer pontes de hidrogênio entre si, né? E ficar um pouco mais juntas,
certo? Muda a estrutura da proteína, um pouquinho mais, certo? Um exemplo aqui que a gente pode ter é no cabelo, né? Na queratina do cabelo. O cabelo que é mais ondulado, né? Ele tem a proteína da estrutura secundária. Quando a gente passa chapinha, a gente quebra a proteína do cabelo, né? A gente desnatura ela, na verdade, e ela volta a ser estrutura primária. Né? E como estrutura primária, ela é mais lisa, né? Por isso que o cabelo fica mais liso quando passa chapinha. A estrutura terciária é quando a gente pega aquele fone de ouvido e bota no bolso. Né? Quando a gente tira ele, tá só aquele aglomerado, né? Aquele enrolado do fone de ouvido, certo? Que é basicamente quando a estrutura secundária ela começa a fazer ligações entre si e forma literalmente um bolo. Né? Então, que tipo de ligações são essas? São pontes de hidrogênio, ligações iônicas, pontos de sulfeto, né? Ele faz ligações entre si, né? Os compostos fazem ligações entre si, deixando a proteína com estrutura globular, né? Uma estrutura 3D, digamos assim, certo? Literalmente é um bolozinho de proteína. Já a quaternária, a estrutura quaternária, ela é literalmente duas ou mais cadeias polipeptídicas de estrutura terciária, ou seja, é dois ou mais bolozinhos de proteína, né? A gente pode ver aqui o exemplo de proteína globular, né? Várias proteínas de estrutura terciárias ligadas entre si. E a hemoglobina é o exemplo mais comum dela, certo? E os fatores que podem alterar a estrutura proteica, né? A estrutura de proteína, é importante demais isso aqui, gente, não esqueçam. É a salinidade, certo? O pH e a temperatura. Ou seja, se a célula, se o organismo está sujeito a situações indesejáveis de salinidade, pH e temperatura, a proteína vai desnaturar, né, que a gente chama. Desnaturar é perder as características dela. Ou seja, uma proteína ela pode estar de estrutura quaternária, ela funciona na estrutura quaternária, só que se eu estou numa temperatura muito alta, ela acaba quebrando essa estrutura e voltando para a estrutura primária, certo? Mas lembrem, uma proteína, mesmo que desnaturada, ela nunca perde a sua estrutura primária, certo? A estrutura primária é a base de todas as estruturas. Então ela sempre vai ser fixa, ela nunca perde. Apesar de eu tacar muito sal, ou aumentar ou diminuir o pH, ou aumentar ou diminuir a temperatura, a estrutura primária vai ser uma só, certo? Um exemplozinho só para a gente terminar é o próprio ovo, né? Quando a gente quebra o ovo, a gente vai fritar o ovo, a gente vê que a clara ela é transparente, né? E a clara do ovo é feita basicamente por proteína, certo? E quando a gente frita o ovo, a clara fica branca, né? Perdendo totalmente a estrutura que ela tinha anteriormente, né? Ela fica branca e sólida e antes ela é transparente e líquida, certo? Então lembre-se disso, porque eu estou aumentando a temperatura aqui, né? Eu aumentei a temperatura e mudei a característica da proteína. Eu desnaturei a proteína, certo? Não necessariamente todas as proteínas conseguem voltar para as estruturas, né? O exemplo é do ovo. A clara do ovo ela nunca vai voltar à clara do ovo antes de ser frita, certo? Porém, alguns outros exemplos ela consegue retornar, né? Que é o caso da pranchinha do cabelo, da queratina do cabelo, né? Quando eu estou com o cabelo enrolado, eu passo a pranchinha, eu desnaturei a proteína, né? Só que ela ficou lisa, ok? Porém, quando eu volto à temperatura anterior, ou eu acabo molhando meu cabelo, hidratando meu cabelo, ela retorna para a estrutura secundária, certo? O exemplo do cabelo. Então, tem proteínas que conseguem voltar ao seu estado anterior e outras não conseguem voltar com a desnaturação, ok? E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Estudem sempre, certo? Nunca deixem as dúvidas acumularem. Se vocês tiveram dúvida, comentem aí. Se tiverem que agradecer também, comentem aí. A gente sempre vai agradecer o contato com vocês, certo? Deem um like no vídeo. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, certo? Muito importante vocês tentarem difundir o máximo conhecimento. E fiquem atentos aí para as próximas aulas e bons estudos, pessoal. Um abraço a todos aí e tudo de bom.